Os ciclos da inovação são cada vez mais rápidos e efetivos hoje em dia. Mas quais as consequências disso para a nossa vida e para os negócios? Quem vai falar sobre esse assunto é o CEO do Grupo Processor, César Leite, o personagem deste episódio da série Mentes Transformadoras. A minha grande questão hoje é que nós estamos falando muito de inovação, mas inovação para quê, para quem, de que jeito, em que formato, né? Como ela realmente agrega. Inovação por inovação é tecnologia por tecnologia. O que é importante é que a inovação gere efetivamente valor para as pessoas e que elas consigam ter uma vida melhor, possam ter uma qualidade de vida mais adequada, possam sentir os benefícios disso. A inovação hoje tem muito a ver com produtividade e com resolver questões que ainda não estão de uma forma ou de outra estabelecidas. Mas se a gente olha sob o ponto de vista da construção de um mundo melhor, a inovação tem muito a ver hoje com aumentar o tempo de vida, aumentar a qualidade da vida, aumentar a percepção de bem-estar e ao mesmo tempo viabilizar soluções para coisas que até então, de uma forma ou de outra, não estão devidamente resolvidas. A inovação é um caminho hoje de construção, é um caminho de desenvolvimento, é um caminho de evolução do ser humano. E nesse sentido, ela é a grande fronteira sobre qualquer aspecto hoje em dia de evolução da humanidade. Exponencialidade, a abundância, a disponibilidade de recursos de um outro formato fez com que isso estivesse disponível para um número muito mais amplo de pessoas. Quer dizer, hoje, da classe mais alta até a classe mais baixa, tu tem acesso a um conjunto de coisas que tu jamais teve. Streaming de vídeo, aplicativos de transporte, isso está muito disseminado. A tendência dessa coisa é que ela seja cada vez mais efetiva. Como é que a gente nota os benefícios disso? A vida está mais longa, os problemas são resolvidos mais rapidamente, as soluções de transporte são melhores, o custo genericamente de tudo vem caindo ao longo do tempo, os ciclos de inovação são cada vez mais efetivos e mais rápidos. Qual é a complicação disso tudo? É que as pessoas estão cada vez mais dependentes da tecnologia e, consequentemente, cada vez menos autônomas em relação ao ambiente circundante. As pessoas estão cada vez mais sendo conduzidas e cada vez menos conduzindo. Então, elas vão no caminho que o aplicativo determina, elas veem as sugestões de filmes que são endereçados para elas. Temos muitos desafios de poder lidar com o humano e com a tecnologia e transformar esse caminho em algo efetivamente tranquilo, simpático, de compreensão e de adaptação. Em vez da tecnologia estar a serviço delas, muitas vezes as pessoas estão a serviço da tecnologia. Um exemplo bacana são as mídias sociais. Cada um que usa a rede social, que dá like, que faz isso, faz aquilo, é um funcionário hoje estruturado dessas grandes empresas de redes sociais, porque tu está trazendo pessoas para dentro, tu está conectando pessoas, tu está usando, você não é pago por isso, mas você trabalha às vezes 5, 6 horas por dia em cima das redes sociais para gerar inovação, leads e negócios para companhias que estão lhe utilizando. Então, as pessoas não pensam nisso, né? As pessoas pensam muito assim do tipo, estou me aproveitando disso, mas na prática você está sendo aproveitado. E esse é um desafio novo, quer dizer, como lidar com isso, como se conectar, como efetivamente fazer só o que você precisa e seguir o barco e não ficar, digamos assim, escravo daquele contexto. O humano, ele está sendo relativizado em troca de gerar esse contexto de soluções. Eu tenho certeza que a partir de um certo ponto, esse equilíbrio vai começar a acontecer. Porque também sobre o uso da tecnologia você acaba tendo um mindset rígido. E nós precisamos hoje, para enfrentar esse conjunto de transformações e novidades que aparecem no dia a dia, um mindset muito mais dinâmico, muito mais plural, uma capacidade muito mais ampla de dialogar com uma série de questões e gerar sobre isso benefícios para a nossa vida. Um raciocínio fácil de fazer sobre isso é: o que eu estou ganhando com isso? Qual é o meu benefício? Onde é que isso está gerando ganho para mim? A tecnologia, a inovação é útil se ela me agrega. Agora, se ela é uma dominação sobre o meu dia a dia, a gente está fora da estrada. Eu costumo dizer que a estrada é a mesma. Mudam os carros, mudam os pilotos, mas a estrada é a mesma. E a nossa estrada tem que ser uma estrada de compatibilizar com inteligência o uso tecnológico com uma evolução constante do ser humano, daquele indivíduo que está lá por dentro. O futuro nosso, ele passa muito por uma boa adequação entre os ganhos tecnológicos e coisas que efetivamente façam sentido para o humano.
As empresas do futuro, elas são aquelas empresas que souberem compatibilizar com inteligência o conhecimento tecnológico, a base, a evolução, com esse lado inteligente de lidar com o ser humano e botar ele como protagonista, mesmo que através de um conjunto de ferramentas. É uma empresa que faz pensar e é uma empresa que pensa. É uma empresa que colabora onde ela está inserida e ao mesmo tempo compartilha conhecimento, que ganha com essa relação, mas ao mesmo tempo gera benefícios para as comunidades ou para os contextos que está inserido. A empresa do futuro, ela é potencialmente mais disponível e ela é potencialmente muito mais flexível para lidar com as múltiplas possibilidades que estão ou que estarão sendo colocadas. Não existe certo ou errado em relação aos caminhos tecnológicos, mas existem caminhos que têm equilíbrio, existem caminhos que podem ser na sequência um bater numa parede. Mais do que nunca nós temos que construir por sobre os ombros de gigantes, como diria Stephen Hawking. Muitas empresas, muitas pessoas ainda não têm um propósito, não têm uma causa. E isso hoje é tão ou mais importante do que a própria jornada. A jornada é um meio. O Aerosmith diz numa das suas boas músicas que a vida não é um destino, né? A vida é uma jornada. Se permitir o novo é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Existe um livro do Kotler e do Will chamado Roubando o Fogo, que diz que na prática 87% das pessoas nunca mudam. Mais importante do que resiliência, mais importante do interesse em aprender, mais importante do que se desenvolver, é a capacidade que a pessoa vai ter daqui para frente de se permitir acoplar tantas coisas novas, porque essa é a grande questão da tecnologia hoje. A gente tem cada vez mais possibilidades de escolha, cada vez mais contatos e conexões com todo mundo, mas ao mesmo tempo tudo é mais superficial. Você tem que ter pessoas por perto que estejam um pouco à frente de você, para você fazer uma dialética e dar uma crescida, e aí depois a próxima e a próxima. Você tem que se propor essa possibilidade de ascensão. Quantas pessoas se sentem hoje fora da estrada? Olha a dificuldade que algumas pessoas têm de usar certas tecnologias. E nós todos teremos que ter uma certa humildade para poder fazer esse jogo de uma maneira vencedora. O que me move é a paixão por fazer, a paixão por ver o resultado, a paixão por entender que eu posso dar uma contribuição. Eu me movo muito por como é que a gente vai fazer amanhã um mundo melhor que hoje. Se você precisa de amanhã para ser feliz, você já está fora da estrada. Você hoje tem que estar resolvido e tem que ter feito tudo o que você precisa fazer. Bem resolvido hoje, você tem que ter certeza que se amanhã não existir, está tudo certo, porque hoje já está tudo resolvido. Então esse para mim é um mantra também. Hoje, aqui, agora. Depois a gente vê. O Brasil, ele precisa ter a sua vocação mais clara. Nós vamos jogar o jogo da agricultura, o jogo do agrobusiness. Vamos, tá tudo certo. Nós vamos jogar o jogo tecnológico, nós vamos jogar 2 ou 3 desses jogos. Não há problema. Mas o que é importante é que a gente defina qual é a proposta de valor do Brasil. O Brasil é um país lindo, o Brasil é um país sensacional, com muita gente capaz e inteligente. Qual é o nosso movimento de expansão, qual é o nosso movimento de desenvolvimento e como é que todos nos engajamos numa corrente propositiva de desenvolvimento. Para avançar nesse contexto, nós precisamos de educação. Educação. Não tem nada mais importante no Brasil hoje do que educar para poder construir. O Brasil, ele tem que ser digital sobre todos os contextos. O Brasil ainda pensa muito cartorialmente, muito burocraticamente. Nós estamos mais fadados ao insucesso hoje com a questão do digital do que tivemos no passado. Por quê? Porque o mundo é mais rápido, porque o mundo é mais globalizado e porque existe uma nova economia aí. E nessa nova economia não tem muito espaço para quem não está jogando esse jogo. Se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos ser pátio, nós vamos ser quintal de expansão de outras inteligências em próprio solo. E se a gente olhar bem, uma parcela significativa do contato tecnológico que nós temos no dia a dia não é nosso. Então aqui tem muito o que fazer. Essas foram as ideias de César Leite. Acompanhe a série Mentes Transformadoras em todos os canais do Jornal do Comércio. Até o próximo episódio.